Já no escuto normal. Estamos chegando! Gente, nosso ponto morreu. A gente vai trabalhar hoje na série. O ponto é um feijão. Ai, tô com uma coceira, você tá com pulga? Vou mostrar aqui pra você, ó. O ponto é isso aqui, gente, ó. Tá vendo isso aqui, ó? Fica aqui no ouvidinho, ó. Aí o diretor fala com a gente. Só que aí hoje não tá bom o negócio. Vai ser por Deus, né? Então, o se programa houver hoje. alguma falha técnica, já sabe. Já estamos avisando, boa tarde, pra você saber. Oi, gente, sextou. O Luquinha falou ontem que ia virar o tempo, já tá virando aqui, já tá ficando esquisito o tempo. Mas bora lá começar o programa alimentando um pouquinho a nossa alma e o nosso coração. Ninguém, absolutamente ninguém tem o poder de tirar de você aquilo que Deus colocou na sua vida. Confie nisso, não tenha medo. Se apega nele e pronto, o resto tudo se ajeita. Zóio Verde, o que tem no programa? O processo de reabertura de bares e restaurantes deve começar a partir da próxima segunda-feira na capital paulista. E surto de Covid-19 numa cadeia de Porto Alegre vai pôr na rua 116 presos. Termine a semana participando do programa. Esses são os nossos contatos. Eu lembro para você dos prêmios: Super Kit Tracta Polipet Cooperato VIP, outro Super Kit cheio de produtos do café brasileiro e mais um também Tarumã. Você vai curtir, marcar 2 amigos, compartilhar e aí você já participa com a gente também dos nossos sorteios. Bora fazer pergunta, conversar com ele? Dia de Papo de Sexta. Porque antes de começar o nosso bate-papo, a gente vai mandar um beijo especial de toda a equipe do Falando Nisso para o Rogério Brito. Ele que é paizão do nosso querido Lucas Brito. O Rogério está fazendo aniversário hoje, Luquinha. Que bacana, Deus abençoe muito, viu, Rogério? Beijo no seu coração. Bom, friozinho tá aí, né? Tá chegando. Se a gente sofre, eles também sofrem. A gente sempre fala disso, né, Luquinha? E vem gripe, vem resfriado, e vem sinusite, asite. Será que eles também têm? Quais são as doenças mais comuns nos pets durante o inverno? E também as vacinas que eles precisam tomar. Nós vamos agora até a Polipet de Mogi das Cruzes conversar com ele, que a gente está verde de saudade. Dr. Marcos Massal, veterinário da Polipet. Muito obrigada, Dr. Marcos, por estar com a gente hoje. Tudo bem com vocês? Tudo bem. A gente tá verde de saudade que nessas plantas aqui atrás. Tão bonito aí, doutor. Acho lindo, viu? Muito legal. Obrigada. Doutor, sempre tem aquela enquete no nosso programa antes de começar, né, Luquinha? Tem sim, olha só, @Falando Nisso Band, você participa com a gente, aí você vai entrar aqui nos stories e responder então, né? Você tem bichos de estimação? 61% diz que sim. E você sabe se no frio os bichinhos de estimação ficam mais vulneráveis às doenças? 62% não sabe, doutor. E essa pergunta e outras você pode deixar também pra gente aqui na nossa caixa de perguntas, também pelo Instagram. Exatamente. Eu vou pedir pro Igor deixar de jeito, eu sei que eu tô te pegando no contrapé, Igor, a imagem dos pássaros. Porque a pergunta que eu vou fazer, a gente sempre fala de gato, cachorro, né? Mas e os pássaros? Por exemplo, nessa época de frio, os pássaros, eles também sofrem, eles pegam gripe, por exemplo, doutor? Pegam sim. Os pássaros, eles têm a parte respiratória muito delicada, né? Então tem que tomar bastante cuidado. É um dos maiores problemas assim que causam mortalidade nas aves, são os problemas respiratórios, né? O que é muito comum, né, que a gente talvez fale sobre isso, é gaiola, que o pessoal às vezes cobre totalmente, né, no frio, e aquela amônia que fica circulando lá dentro, ele causa irritação. Isso pode causar problema respiratório. É um problema bem simplesinho, mas que dá problema sério. Ai, que bonitinho, Luquinha, os passarinhos. E um pode passar por outro, como a gente está vendo nessa gaiolinha aí? Um passa para o outro? Pode. Tem problemas que são virais, problemas bacterianos, né? Se tem contato, eles podem passar, né? Como fica numa gaiola, num recinto só, eles podem passar um para o outro, sim, com certeza. Bonitinhos, né, Luquinha? Tá chegando bastante pergunta. Obrigado a você que está participando com a gente também. E uma delas, doutor, que chegou aqui para você, é sobre o Covid-19, né? Nos pelos para dentro de casa, quando a pessoa vai passear, mesmo agora no inverno, isso acaba acontecendo. Isso pode acontecer de trazer através dos pelos a Covid-19? E, doutor, vamos falar também sobre o cuidado quando for passear com os cachorrinhos. Porque muitas vezes a gente, né, com frio, no calor a gente se preocupa com o asfalto tá quente. E no frio, tem que colocar agasalho neles? Então, nessa época de frio, a gente tem que tomar uns cuidados diferentes, né? Primeiro, com relação ao coronavírus, né? O Covid, ele é uma estrutura muito pequena, a gente não enxerga. Então, se o cachorro ele passa por uma
um lugar contaminado, uma pessoa fala e está contaminada, ela pode eliminar o vírus. Esse vírus pode depositar no pelo, né? Como se fosse uma superfície contaminada. E o cachorro pode se encarregar de um lado para o outro, né? E pode transmitir dessa forma, assim, sendo um carreador, né, do vírus. Com relação ao frio, né, a gente tem que tomar cuidado também com o piso, né? Quando o chão está muito gelado, às vezes ele causa também problemas, né, irritação e às vezes até queimadura pelo frio, dependendo da temperatura, né, que tiver. Então tem que tomar bastante cuidado. Nessa época a gente toma muito cuidado com os cachorros idosos, né, aqueles que têm problemas aqueles de nariz achatadinho, né, que eles têm bastante problema respiratório, né, e roupinha nessa época é uma época legal de usar. Ok, então. Agora, quando a gente fala dos problemas respiratórios, por exemplo, nos pets, doutor, como é que a gente percebe quando o problema é mais sério? Então, normalmente quando o problema é sério, é uma infecção, por exemplo, né? Normalmente ele causa muita inflamação, muita irritação, às vezes febre, né? Aí o cachorro ele fica triste, para de comer, né? Que é um dos sintomas primeiros que a gente tem, né? O cachorro mudou de aspecto, está mais triste, não está se alimentando, pode ser algum problema, né? Que está relacionado à parte respiratória, né? Ok, então perguntando de tosse seca aqui, viu, Luquinha? Mas agora a gente vai ficar bem informado com as notícias da redação. E o governo divulgou o calendário de pagamentos e saques da terceira parcela do auxílio emergencial. Nós vamos acionar a redação do Falando Nisso com o nosso repórter Israel Goldenstein, que já está posicionadíssimo. Israel, quando esse dinheiro começa a ser depositado? Muito boa tarde. Boa tarde, Sol. Boa tarde para o Lucas e para quem acompanha Falando Nisso. Sol, já a partir de amanhã o dinheiro começa a ser depositado na poupança digital para os nascidos em janeiro e também no mês de fevereiro. Logo depois, na terça-feira, dia 30, será a vez dos nascidos em março e abril. Na quarta, nascidos em maio e julho. Na quinta-feira, julho e agosto. E na sexta-feira, os nascidos em setembro e outubro. No outro sábado, já no dia 4 de julho, nascidos em novembro e dezembro, respectivamente. Os saques começam no dia 18 de julho e vão até o dia 19 de setembro. Solange. Muito obrigada, Israel. E o presidente Jair Bolsonaro disse ontem à noite que o auxílio emergencial, que está sendo pago a 60 milhões de brasileiros, deve ter mais 3 parcelas. O ministro da Economia, Paulo Guedes, já deu sinal verde para o governo federal. Aí os valores ficariam assim, R$ 500, R$ 400 e R$ 300. Israel, virando um pouquinho a página, o processo de reabertura de bares e restaurantes na capital paulista, em São Paulo, vai ou não começar a partir da semana que vem? O governador João Dória estava ou ainda está em coletiva para anunciar a passagem da fase laranja para a amarela. Solange, o governador João Dória continua em coletiva no Palácio dos Bandeirantes, na capital paulista, mas nós já temos algumas informações. Quem falou há pouco foi a secretária de Desenvolvimento do Estado de São Paulo, a Patrícia Ellen. De acordo com ela, a região metropolitana do Vale do Paraíba, essa que configura de São José dos Campos, aqui da nossa região, até a região do Vale Histórico, continua na fase alaranjada. O prefeito Bruno Covas, da capital paulista, que também está fazendo parte neste momento da coletiva de imprensa, junto ao secretário de Saúde, o Dr. German, e também o secretário de Desenvolvimento Regional, Marco Vignoli, disse que a partir do dia 6 de julho, portanto daqui a 2 semanas, comece a voltar a funcionar os bares, restaurantes e similares na capital paulista. A partir do dia 1º, ainda não tem nenhum sistema de abertura gradual desses bares. Aqui na região metropolitana do Vale do Paraíba, em instantes, o governador João Dória já deve falar como deve ser feita essa flexibilização para a região do Vale do Paraíba, Litoral Norte, Serra da Mantiqueira e também a Baixada Santista. Solange. Então, só resumindo, o Vale do Paraíba continua na fase laranja, ou seja, ainda com restrições. A capital, a cidade de São Paulo, também continua, por enquanto, na fase laranja. A partir do dia 6 de julho, possivelmente, haja aí uma reabertura dos bares e restaurantes. É isso, Solange. A partir do dia 6 de julho, segundo o prefeito da capital paulista, Bruno Covas, pode ser que seja aberto aí os bares, restaurantes e similares. Aqui na região metropolitana, existe uma possibilidade por causa dos leitos de UTI e também da taxação
recomendação de isolamento social de que haja uma reabertura a partir do dia 1º, o que deve ser confirmado em instantes pelo governador Solange. Ok, então. Bom, e a Polícia Civil e o Ministério Público do Rio de Janeiro prenderam hoje cedo o empresário Mauro Braga numa mega operação contra uma organização criminosa que fraudou a compra de merendas em escolas estaduais, mesmo durante a pandemia da Covid-19. Mauro Braga, responsável pela empresa Fox Comércio e Prestação de Serviço, é acusado, junto com outros empresários, do pagamento de propina para diretores de escolas e regionais. Ainda estão sendo cumpridos 64 mandados de busca e apreensão. Ao todo, a receita das empresas investigadas chega a 50 milhões de reais. E numa outra operação, desta vez da Polícia Federal, ela está cumprindo hoje mandados contra envolvidos no acesso e divulgação de dados pessoais do presidente Jair Bolsonaro e também de sua família, e de mais de 200 mil servidores e autoridades. A ação ocorre no Rio Grande do Sul e no Ceará, Luquinha. Perfeito. Israel, conta pra gente então como é que estão as estradas para esse fim de semana? Lucas, as estradas estão tranquilas, mas o destaque negativo, segundo a Polícia Rodoviária Estadual, a gente começa falando sobre a Tamoios, porque tem muita gente abusando da velocidade, principalmente no trecho de Planalto da rodovia. É uma quilometragem de cruzeiro de apenas 100 km por hora, mas tem muita gente correndo na rodovia dos Tamoios, o que foi aí contabilizado pela Polícia Rodoviária Estadual. Falando sobre as condições de tráfego, trânsito flui bem também. Na Dutra, Lucas, não é diferente. Muita gente abusando da velocidade e também cortando pela direita e pelo acostamento. Neste momento, sem nenhum ponto de lentidão, mas vale a prudência para os motoristas, Lucas. Bem lembrado, um toque excelente, Israel, obrigado. Viu? Bom, o tempo já começou a virar, a gente vem comentando desde o começo da semana, né? E esse fim de semana vai ser mais friozinho sim, viu? Agora à tarde, há possibilidade de chuva em Campos do Jordão, máxima de 19 graus. O mesmo acontece em Jacareí com máxima de 21, Taubaté 22 e Lorena máxima de 27 graus. Para o litoral também tem previsão de chuva, apesar do calor em Ubatuba, máxima de 31, Ilhabela máxima de 26, o tempo mais fechado mesmo. Aqui em São José, possibilidade de chuva hoje, sábado, domingo, temperaturas máximas de 20, 21 graus, mas a boa notícia é que segunda-feira começa aí o tempo realmente ficar bem estável, sol entre poucas nuvens, tanto que terça-feira máxima de 26 graus. Depois a nuvem de gafanhoto, agora é vez a nuvem de poeira e a gente já comenta com você, não sai daí não.